Márcio, você sabe que a gente ficou aqui 4 anos trabalhando junto, né? Foi muitas, como se diz, alegrias, né? Muito trabalho, muita pressão, Também. muita emergência e tal. Assim, a gente resolveu gravar aqui alguma coisa, conversar com as pessoas, porque como a gente está fazendo um relatório da nossa gestão, né? Vocês estão aqui há tantos anos, assim, onde eu tive a oportunidade de aprender tantas coisas bacanas mesmo aqui no dia a dia, né? Do DA, onde fiz amigos. Porque às vezes a gente passa pelas organizações, a única coisa que a gente quer é não ir embora. E o sentimento da gente às vezes não é esse, né? Porque a gente faz amigos, aprende com as pessoas, conhece a história das pessoas. E eu queria que você contasse para nós um pouquinho sobre essa relação de ouvir a comunidade, né? Que tem até um jargão muito legal, né? Que você fala que é assim, é o Chore Conosco. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é essa experiência sua daqui, né? Desde que você chegou, que está aqui, em compras, né? Ser o garoto do DA aí, como influencer. Como que é isso? Como que é lidar com esse dia a dia? Como que é essa experiência do... Bom, eu com DA, sou criado no DA, nasci no CIB, mas comecei no DA mesmo, né? A ganhar conhecimento, fui trabalhando, fui ajudando, né? No sentido de saber também. E aí passei pelas chefias de compras, contratos, né? O Marcos me ajudou muito na época também, Marcos Santiago, porque eu virei chefe de contratos e ele me ajudou bastante. Depois eu fui trabalhar na divisão, aí fui para compras e aí depois vim para cá como assistente e aí partiu esse trabalho aí de professor de fazer o Fale Conosco, né? De trabalhar com o Fale Conosco. A princípio o Fale Conosco para mim era só uma questão de só auxiliar as unidades, responder pontualmente, mas um dia eu acabei percebendo que não era só isso, porque uma mulher me ligou de uma unidade, né, que não preciso falar, e ela estava tão desesperada que ela começou a chorar. Acho que o senhor nem sabe dessa história. Ela chorou, começou a chorar, e eu falei assim, calma, calma, não precisa chorar. Não, Márcio, porque eu tô sozinha aqui, as pessoas simplesmente ignoram, e eu não tenho apoio de ninguém e tal. Aí eu falei pra ela assim, fica calma, toma uma água, depois você me liga amanhã que eu quero falar com você, tá bom? Mas eu vou te ajudar. Aí nesse dia eu me toquei, falei, poxa, dá para fazer mais, né? Dá para expandir, dá para, né, a gente que ganha conhecimento aqui, por que não ajudar as unidades, auxiliando, né? Servindo com o que é servir? Servir com o que a gente aprende e também praticar o que a gente ensina, né? Tem que ter ética também, né? Não adianta você falar de amor e chega em casa, chuta o cachorro, bate no filho, então. E aí nesse dia, essa pessoa ligou pra mim de manhã, eu falei, ó, você nem sabe dessa história. Eu falei, vou ficar um mês com você. O que você precisar, você vai me ligando. E aí ela foi indo, foi evoluindo. E aí eu percebi, falei, puxa, isso aí pode ir para as unidades agora, né? Então, falei, acho que e servir assim, servir o seu conhecimento é você. Olha, eu já vi uma resolução nova aqui, galera, ó, segue aí. Nosso sistema agora pode estar fazendo essa consulta que vocês estão aí percebendo. Então, a partir do Fale Conosco, você vai percebendo, né? A criação acontece disso. Né? Muitas das criações que a gente faz aqui no DA para a USP, não para a unidade, porque às vezes a unidade só quer que seja útil para ela. Aí você tem que pensar bem, refletir, falar, ó, isso é para a USP. E aí aconteceu tudo. Então, a partir dessa mulher que eu acordei e falei assim, não, isso não pode só ficar aqui na reitora. Eu vi você falando sobre a questão de falar com a comunidade, né? Assim, a necessidade que às vezes a gente tem. E eu lembro que nessa gestão que eu vi no vocês, e como professor, tive uma grata oportunidade de estar aqui, né? Tentei me dedicar o que eu podia, o máximo que eu podia para a gente tentar fazer coisas boas para a universidade. Então, conversas com você, com o Marcos, com o Henrique, todas as nossas equipes, né? Não dá para citar todo mundo, mas sempre lembrando algumas pessoas que eram mais presentes, que você como assistente da diretoria, eu percebi que capacitar as pessoas eu só entendo que produtividade aumenta quando a gente oferece capacitação. Porque se você não aprender a fazer Isso. a fazer diferente, quando você fala dessa servidora, né, tem outros? Tem, professor. A partir daí, dessa servidora, que eu
percebi no outro dia que muitos outros servidores estavam passando pelo mesmo caso que ela. E às vezes muitos servidores que nem falam comigo, mas eu já sabia, falei, tenho certeza que já existe. Por isso então que eu resolvi expandir, né? Hoje você atende? Qual é o volume de demanda hoje? Você tem algum número para dar para gente? Bom, atendemos por volta de 700 Fale Conosco por ano, para você ter ideia. Quantas pessoas estão com você atendendo esse pessoal? Bom, atualmente estou eu e a Cristina, a Cris Pinheiro, que atende também A pelo gente, setor pode, de compras. a gente pode dizer hoje que você faz no mínimo 2 atendimentos por dia, né? Porque Não. se são 365 Não, dias, sim, para isso 700, né? eu digo mas eu digo pelo setor de compras, tá? Porque tem o Perfeito. setor de patrimônio, tem o setor de materiais, cada um tem o seu representante lá. Eu falo mais por compras, e que pelo nosso sistema de compras, que são 700. A Leila também apoia, às vezes ela também responde, que eu vejo, eu percebo. Além de ajudar, Márcio, as pessoas com esse Fale Conosco, gera insights de melhorias? Você lembra de algum insight que conversando com as pessoas te deu aquele estalo? Pô, vou mexer no sistema, fazer isso, vou fazer aquilo? Sim, sim, sim. Quando, por exemplo, agora, quando a nova lei fala sobre classes, né, que você tem que comprar uma dispensa dentro do limite de uma classe, então, por que não fazer um relatório em vez de você ter um controle em Excel? Por que você não pode colocar o número da classe e ele te mostrar quais são as compras e quais são as compras empenhadas? Isso já está no sistema, né? Algumas coisas. E outra coisa que a ideia, que é a melhor solução, são os editais web, que a gente batalha bastante, que na época da 8666 estava maravilhoso, estava tudo alinhado com edital web, contrato, tudo termo de ciência e notificação, tudo lindo. Só que agora com a nova lei, realmente estamos trabalhando em melhorias de fazer uma plataforma revolucionária, não igual que estava, de montagem digital. Parecido com a da AGU, para ter ideia. Perfeito, legal. Eu queria ouvir você, como você fala com todo mundo, né? E a gente tinha uma percepção que a universidade não trabalhava tão plenamente de forma compartilhada, né? Como é que você viu? Como é que, ouvindo essas pessoas, como você tem visto hoje essa questão de trabalhar de forma compartilhada? Não é transferir o trabalho para o outro, mas como é que é isso hoje na USP com a nova lei? Melhorou ou piorou? Eu acho que melhorou, professor. Estamos ainda no início, falta muito ainda para melhorar as nossas compras compartilhadas, mas atualmente eu vejo uma divulgação bem ampla na nossa lista de pregoeiros, por exemplo, né? Tem músicos que não colocam na lista de pregoeiros, que é uma adesão, só abre, mas eu vejo a motivação das pessoas, né? E eu agradeço muito as pessoas quando fazem isso, né? Você está dizendo que hoje temos mais registro de preço, o pessoal participando em conjunto. Tem muito mais registro de preço. As pessoas estão ligando, estou comprando papel higiênico aqui, alguém tem interesse, né? Quer Isso. dizer, abrindo por adesão voluntariamente. Esse espírito melhorou. Melhorou também. A cooperação melhorou. Melhorou a cooperação. Tanto melhorou que até unidades que não aderiram, o pessoal ajuda um ou outro quando precisa, né? Por exemplo, papel toalha, o Museu do Ipiranga tinha lá um registro, acabou, então quem tinha a ata vai cedendo, mas enfim, o que a gente tem que explicar para as unidades é que não é trabalho você abrir para adesão, porque o próprio sistema te dá a relação, não é trabalho, você não vai ter trabalho, porque o próprio sistema te dá a relação das unidades participantes. A única coisa que você tem que fazer é colocar a quantidade, o volume, que quem aderiu vai ter que seguir sua proposta. Mas e depois que você publica a ata, cada unidade cuida do seu. Então, não é nada que requer tempo, trabalho, né? Mas sim, você só tem que ter o tempo de adesão. Se você colabora comigo hoje, amanhã eu colaboro com você. Sim. A gente diminui redundância, né? Hoje a gente faz 27 mil, em média, 27 mil processos de compra na universidade, com mais ou menos 60% em dispensa de licitação, né? Então nós temos muita compra de grandes volumes, né? E às vezes que a gente compra muita coisa de forma repetida. Verdade. Esse é a maior questão. Não fazer compras, né, pulverizadas do mesmo tipo de objeto. E sim fazer uma... Qualificar melhor o tempo, melhorar também o teu trabalho, compras melhores, com editais melhores, com TRs melhores, buscar selecionar fornecedores melhores, né? A cooperação é um elemento para tornar a universidade mais eficiente. Sim, em todos os sentidos, desde quando você abre uma demanda, como criar um DFD, como criar um ETP decente e até formas de pesquisa de preço, que a gente atualmente, com as nossas lives, né, pode também mostrar como que você pode fazer uma pesquisa de preço sem tanto sofrer
com o fornecedor através de e-mails. Temos outros caminhos. E aí alguns outros portais que abrem esse tipo de possibilidade de pesquisa, a gente, por exemplo, né, um deles a gente divulga. Mas a ideia é incentivar as unidades a estarem também buscando conhecimento para passar. Mas a ideia maior também é passar conhecimento para todo mundo, né? Eu aprendo, eu te ensino, aí eu acabo aprendendo de novo, porque eu estou te Legal. ensinando, porque é uma coisa nova que está surgindo. Ou seja, a escuta é o canal, né, Márcio? É. Quando você ouve as pessoas, ouve os colegas, trabalha de forma cooperada, não tem como não ganhar, né? Não, professor. Não tem como não ganhar. Márcio, é assim, a gente nessas discussões, né, eu quis fazer questão de fazer, gravar aqui um depoimento com todos os nossos colegas, né, que trabalharam com a gente, que fizeram projetos maravilhosos aí, e que no qual eu aprendi muito e tem transformado a universidade. Você tem esse papel de conversar, isso é uma coisa sensacional que eu gosto muito. Uma coisa que a gente fez muito aqui nessa. Talvez a gente não entregou muita coisa, mas a gente conversou muito. Entregamos. Conversamos muito, né, sobre isso. Bom, e aí eu quero falar sobre entregas, né? Porque eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu queria ouvir você de algumas entregas que você se sente, você tem muito orgulho de relatar a experiência para a nossa comunidade, porque isso é importante, né? Quem não valoriza a história não pensa no presente e não pensa no futuro, né? Quais foram os grandes projetos que nesses 4 anos, assim, porque eu sei que você fez muitos em 20 anos de USP, mas assim, que são os mais feios, que você poderia relatar pra gente alguma dessas experiências que você fez. Eu tenho um aqui na minha memória, mas eu não vou falar, vou ver se você vai adivinhar, entendeu? Mas vou deixar você. Tá bom. Eu queria ouvir você sobre, porque eu sei que você é um cara que pega projetos e tem como missão entregar, né, missão dada é missão cumprida. Quais projetos você tem em memória que você fala, pô, participei e tenho muito orgulho dele? Um que dá orgulho maior é o nosso Museu Paulista, né? Como é que foi isso? Como que foi? O museu ele entrou num processo de reforma total, tanto interna como externa, jardinagem, né? E aí trabalhamos aí, se eu não me engano, acho que 9 licitações para eles, junto com o Manuel lá do museu, que foi lá nosso Tinha uma moça museu, também lá, que era a Shirley. Shirley, isso. Muito Nossa bem. Shirley também. Trabalhou demais, né? Trabalhou muito e seguimos com esse tipo de objeto, como compra de multimídia, né, material de informática. Fizemos a licitação da reforma do jardim na parte externa, né? Também fizemos também o transporte das obras, né? Tanto como tiramos, depois outra licitação para... Qual foi a maior dificuldade nessa licitação na época aí que você se recorda? Ai, professor, era o tempo, né? Porque tudo tinha que acontecer, pois o governador, o antigo governador, ele queria, no final do seu mandato, inaugurar o museu. Então, acho que mais assim, foi uma dedicação bem, como se diz, focada, né? Feito a toque de caixa para que tudo dê certo. Até porque os materiais de multimídia que estavam lá eram alugados e eles tinham que devolver. Então, aqui trabalhamos na compra desses materiais de informática, né? E a questão da inauguração desse museu foi uma das questões, né? Tem 2 aspectos aí, né? De ter trabalhado no museu e ter sido protagonista nesse elemento para tornar a viabilidade dele se inaugurar, mas você não foi, só não participou disso, né? Você tem o que você fez com o que eu não lembro agora? Tá. Você teve um outro projeto junto com a Sandra Campos? Isso, eu ia falar agora, só para uma dele. O Manuel e a Shirley trabalharam lá, e aqui quem trabalhou comigo, ou aliás, eu também trabalhei com ela, foi a Sandra Campos. Porque parte de algumas licitações eu era o pregoeiro, parte eram ela. Mas a gente sempre em sintonia. Vocês não fizeram alguma coisa mais sobre alguma coisa de arrecadação, do Museu Voluntário? Eu lembro, tinha um programa. Também. Fora isso, ainda fomos garotos propagandas de arrecadação, né? De fundos para que quem ajudasse, né, na parte nessa questão do museu poderia depois estar sendo ressarcido no imposto de renda. Então usamos também o nosso rosto, né, e divulgamos aí para um monte de gente como é que você poderia estar ajudando sem e estar restituindo depois no imposto de renda, abatendo isso, né, na verdade. Bom, eu não vou pedir mais para você falar de outros projetos, mas a menos que você queira. Eu queria falar só de... Tá bom.
Dois foram o tempo da pandemia, que a gente loucamente teve que comprar. Não, eu não fui pregoeiro, mas a gente teve que comprar álcool, gel e sabonete líquido para toda a USP, né? Sem cobrar R$ 1, porque tudo saiu da reitoria também. Foi insano. Teve uma época que a gente não tinha máscara aqui e eu tive que pedir pro. Na verdade, quem ajudou a gente foi a Faculdade de Odonto, com 8.000 máscaras. E a gente, sem cobrar R$ 1 de repasse de verba, eles simplesmente doaram aqui para nós, porque aqui a gente estava sempre, não estava podendo, né? Todo mundo tem que ter máscara, tudo, e como estava faltando muita gente, tinha que dar para os funcionários a máscara, né? Que era uma questão que a reitoria tinha que ceder, então a Odonto. E o outro só, professor, para terminar, foi a nova lei, que a gente teve que, em um ano, eu nunca vi, né? Acho que com o senhor, que foi um desafiador aí, de criar nossas lives, né? Porque nem sequer um demandante sabia como que se fazia um ETP. Aliás, ninguém sabia aqueles 13 itens, que era uma loucura. Como é que preenche 13 itens? O que é aquilo? Então, numa live aí com uma visualização de mais de 4.000 pessoas, agora acho que está mais de 4.000, fizemos a live da demanda da compra, depois com o Marcos aí PCA, DFD, e aí por aí a gente. Ou seja, esse é mais um outro canal que você tem utilizado para falar com a comunidade. Sim, aí a questão da nova lei ela veio, mas em um ano acho que o DEA fez muita coisa. Não foi só eu, claro, mas toda a equipe. Ninguém né? faz nada sozinho, né? Claro que não, nem impossível, né? Então com as lives, cada um falando do seu jeitinho lá, né? Foi construindo. É aquela coisa, eu não tinha muito para contribuir, a única coisa que o professor sabe fazer é dar aula, né? Então eu falei, vamos fazer você dar aula, né? Então, mas eu não tinha competência técnica para falar com tanta profundidade daqueles assuntos. Até sou de finanças públicas e tal, entendo a lei, mas não executo, né? Nada melhor do que quem sabe fazer falar para quem está precisando tirar dúvida ou quer aprender a fazer. Ou como é que faz, né? Que nem o sabonete líquido e do álcool gel. Eu não participei da licitação, né? A Sandra que encabeçou, mas eu lembro muito bem que a gente estava com dificuldade no registro de preço comprar para o mesmo bem para várias regiões, porque o sistema não aceita você colocar o mesmo bem, né? Você tem que colocar um bem único, tinha que ser um bem único, mas não. Como fechamos lotes, aí com a ajuda da STI e com o Renato, ele acabou fazendo uns bem clones. E aí eu entrei nessa parte. Fiquei lá no tempo de pandemia, eu em casa lá, falando com ele, e foi esse tipo de ajuda, falando, cada um fazendo o seu, vai construindo o que realmente Legal. é o nosso objetivo. Márcio, assim, eu sei que a gente podia ficar o dia inteiro conversando, né? Assim, porque eu já fiquei 4 anos aqui com vocês, né? Quase 4 anos, faltando poucos dias, mas assim, é uma forma da gente materializar tantas entregas que a gente faz aqui e tanta dedicação, né, dos servidores, que às vezes a gente é tão massacrado pela opinião pública, né? Eu queria pedir 2 coisas para você, né? Primeiro, uma mensagem que você pudesse deixar, do jeito que você quiser fazer, uma mensagem que você falasse para o seu colega, para o seu servidor, para o seu amigo daqui da USP, tá? Né? O que a USP representa para você, o que compra representa para você, mas aí você fala o que você quiser, a mensagem que você quiser. E sempre, e não é a Rádio USP aqui, né? Mas eu queria que você deixasse para eles uma música, ou um livro, ou uma dica que você... da sua vida. Eu queria agradecer, né, a toda, principalmente a nossa diretoria, ao senhor, não precisa, primeiro, porque pela confiança, professor, porque a partir daí eu acho que eu descobri outras coisas em mim, por exemplo, uma live, eu nunca tinha feito uma live, né, e eu acho que com o senhor, você falou, bora lá e começa a falar, e realmente deu certo, eu não tô parando mais, né, gostei tanto que agora até festa de fim de ano, agora eu tá fazendo discurso. Estou fazendo discurso, né? Legal. Mas eu acho que é mais a confiança. Acho que confiança é tudo quando você acredita, né? E é assim, o que eu passo para as unidades é que tenham confiança também, aprendam e ajudem as pessoas da sua unidade, né? Que se você servir sabendo que você vai poder ajudar, contribuir para que a sociedade, porque a gente trabalha para a sociedade, né? Então vai ser muito melhor. E outra coisa é sempre fazer, sempre dentro da lei. Né? Legal. Tá bom? E aí, a sua música, não pode ser o time de futebol, né? A sua música, a sua frase, o seu livro,
Ou a sua, o que você deixaria pro pessoal? Tem uma música do A Vida é um Rio, agora do cantor, eu só preciso. Depois eu acho, fica tranquilo. A vida é um rio, professor, que a vida é um rio e precisamos caminhar juntos, né? E durante a letra fala assim, precisamos falar menos e fazer mais. A vida é um rio. Fechou? Querido, obrigado, hein? Valeu, Isso aí. obrigado.